Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Amém? Pode ser a todos? Paz do Senhor a todos? Melhor, glória a Deus, né? Amém. Quero deixar uma palavra aqui rapidamente. Eu prometi hoje terminar o culto um pouquinho antes, porque nós temos algo especial depois do culto. Comunhão também é importante, né? Tudo isso faz parte do nosso crescimento como família na presença de Deus. Então eu quero tentar remir aqui o tempo, tá bom? Nós vamos continuar aqui no nosso assunto já de, 3 meses, 4 meses. Estamos falando sobre transformadores de destinos, e eu gosto sempre de lembrar que isso tem a ver com a forma como Neemias transformou o destino de uma geração. E o que acontece é que, para que Neemias pudesse transformar o destino de uma geração, ele teve que transformar o seu primeiro, né? Eu contei aqui a história de um coronel, que um filho dele, se eu não me engano, chegou para ele e disse: pai, como é que eu faço para transformar o mundo? Ele virou para o filho e falou assim: comece fazendo a sua cama de manhã, né? Levante de manhã e faça a sua cama, que esse é um bom começo, né? Ou seja, não dá para transformar a vida dos outros sem que a sua própria vida seja transformada. Não dá para você afetar o destino das outras pessoas sem que o seu destino primeiro seja afetado. Amém? E existem aquelas pessoas que aceitam o que a vida lhe impõe. E existem aquelas que disputam isto. Eu estava ouvindo uma jornalista falar há pouco tempo atrás, contando a história dela, que ela nasceu num lugar muito pobre, muito miserável, muito pobre, e o pai dela vivia dizendo para ela a vida inteira: você não vai ser nada na vida, você não vai ser ninguém. Você nasceu para não ser nada, você nasceu para não ser ninguém. E num lugar pobre, miserável, a família toda miserável, e ela ouvia aquilo, e ela, pequena, dizia com ela: eu não aceito essas palavras. Essas palavras não são para mim, eu não aceito essas palavras, eu serei alguém, eu vou construir uma história, etc. Hoje ela é jornalista, tem um canal muito influente, influencia muitas pessoas no Brasil e no mundo, e ela conta essa história dizendo: eu poderia ter aceitado o que a vida estava tentando me impor, ou eu poderia me levantar e me posicionar e dizer: eu não aceito, eu vou determinar o que será o meu destino. Então, Deus tem colocado nas mãos das pessoas o poder de influenciar o seu próprio destino. E é tão interessante isso, que quando as pessoas à nossa volta percebem que nós sabemos para onde o nariz aponta, elas começam a aglomerar à nossa volta. Pode observar que existem pessoas, você deve ter observado isso no seu ciclo de relacionamento, pessoas que espantam as pessoas. Há pessoas que você conhece com quem você não gosta de estar junto. E há outras pessoas que você conhece que você tem prazer de estar junto. Você quer estar junto, porque de alguma forma essas pessoas têm te influenciado e têm te abençoado. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Então nós vamos prosseguir nesta jornada. Já falamos sobre a porta do vale, falamos sobre a porta das ovelhas, falamos sobre a porta do peixe, falamos sobre a porta velha e falamos sobre a porta do monturo 2 semanas atrás, né? E hoje vamos falar sobre a porta da fonte. Diga comigo, a porta da fonte. Então vamos a Neemias capítulo 3, versículo 15, o texto vai estar ali na tela, e eu quero ler para você aqui, que diz assim a palavra de Deus: a porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Vou passar a parte em inglês e vamos para a primeira parte, que mostra o seguinte: essas portas foram desenhadas para... Deixa eu colocar desta forma: a cidade de Jerusalém era uma cidade num formato quase quadrado, tá? Tinha umas pontas, umas curvas, mas ela era quase quadrada, tá? By the way, a nova Jerusalém, que desce do céu para a terra, onde nós vamos passar a nossa eternidade, ela é quadrada, ela é um cubo, na verdade, e ela também tem 12 portas. Então, para você poder entender a importância dessas portas, o significado espiritual dessas portas,
Por isso estamos pregando sobre essas portas. Então, Jerusalém é uma cidade quase quadrada, e ela tinha portas estratégicas colocadas ao longo da sua muralha com propósitos diversos. Isso é que é o bonito. Você pode observar, por exemplo, na sua casa, que tem portas na sua casa que você só pode fazer uma determinada coisa com ela. Porta do closet, por exemplo. O que você pode fazer numa porta de closet? Você pode entrar lá, pegar a roupa e sair. É ou não é? Tem muita coisa para fazer no closet, a não sei que você, né, brigou com o cônjuge e foi dormir no closet, né? Mas, ou seja, não há muita coisa para se fazer na porta do closet. A porta do seu banheiro, você entra lá para as suas necessidades, para você tomar banho, etc. Mas há uma porta, que é a porta principal da sua casa, onde muita coisa acontece. Muita gente entra, muita gente sai, você põe coisas para dentro, põe coisas para fora, você mudou para dentro, muda de novo para fora. Há muita coisa acontecendo em determinadas portas, enquanto que outras nem tantas coisas acontecem. Assim eram as portas de Jerusalém. E hoje eu quero mostrar para você a porta da fonte, conectada a um tanque que tinha em Jerusalém, chamado tanque de Siloé. E é um tanque conhecido dos que estudam as Escrituras, porque ele entra na história dos evangelhos em João capítulo 9, versículo 1, onde Jesus interage com um cego. E quando ele interage com esse cego, acontecem algumas coisas impressionantes desta interação de Jesus com o cego. E, by the way, diga-se de passagem, Jesus muda, escute bem o que eu vou dizer, Jesus muda o destino desse cego, enviando-o para perto da porta da fonte. A porta da fonte dava acesso ao tanque de Siloé. Quem entrasse pela porta da fonte, imediatamente daria de cara com o tanque de Siloé. E esse cenário se deu exatamente nesta região. Então ela dava acesso a esse tanque, e esse tanque era algo importante. Nós vamos ver agora nessa história do que aconteceu com Jesus e esse cego, ou ex-cego, que foi curado ali no tanque de Siloé. Então, em primeiro lugar, o acesso ao tanque, ou esta porta, era o acesso ao tanque do amor e da misericórdia. Esse tanque, que na verdade era como se fosse uma piscina, onde, inclusive dentro de Jerusalém, tinha várias piscinas, né, vários tanques, onde aconteciam coisas diversas. Os dois tanques, ou as duas piscinas mais famosas que tinha na cidade, era o tanque de Siloé, está no capítulo 9 de João, e o tanque de Betesda, que está também no livro de Mateus. Obrigado. Já vou jogar no radiador, viu? Então, o que acontece? Essas piscinas estavam distribuídas na cidade, também com alguns propósitos específicos. Então, por exemplo, o tanque de Betesda é um tanque conhecido dos que leem os evangelhos por causa da cura de um paralítico ali naquele tanque. Jesus chega no tanque. Existe um lado histórico por trás do tanque que eu não vou falar aqui, eu também não teria tempo para isso, de que aquele local havia sido no passado um local de ritual pagão, e que depois passou a ser, foi encampado pelo Senhor e passou a ser um lugar onde aconteciam sinais sobrenaturais. Diz o texto que um anjo de vez em quando descia, agitava as águas, e o primeiro que entrasse na água era curado. E Jesus chega naquele tanque ali, encontra um paralítico ali, e ele pergunta: o que você está fazendo aqui? Você quer ser curado? Senhor, até que eu quero, mas ninguém me joga na água. Conta lá as misérias dele, o Senhor diz para ele: levanta, toma a tua cama e anda, e vai para a tua casa. E aquele homem que estava há 38 anos esperando por um milagre, paralítico, de repente é curado instantaneamente, porque teve um encontro com o Senhor. E ele se levanta, pega a sua cama e vai embora. Era uma piscina famosa em Jerusalém. Mas o tanque de Siloé também era famoso por uma outra razão. Esse era um tanque de purificação. Esse tanque, ele ficava
não muito longe ou próximo do templo, e ele era um tanque usado para purificação, para se entrar no templo. Então escute bem agora. Ninguém era considerado digno de entrar no templo, porque o templo era símbolo da presença do Senhor. Então, como é que faz para entrar no templo? Bom, Deus criou duas categorias de pessoas em relação ao templo. A primeira categoria era a categoria dos sacerdotes, levitas e sacerdotes, uma tribo que Deus separou para si, e Ele santificou essa tribo para si. Então, escute bem agora para você entender a questão da relação com Deus e do entrar na presença de Deus. E isso se aplica também a nós quando estamos em culto, quando estamos servindo ao Senhor, buscando a Deus em culto. A presença de Deus é algo muito sério, a presença de Deus é algo muito sensível, a presença de Deus é algo muito glorioso, ou gloriosa. Nós não podemos tratar a presença de Deus de qualquer maneira, porque a presença de Deus é muito preciosa, muito, muito preciosa. Tão preciosa é a presença de Deus, que num toque de Deus, escute bem, um toque que Deus te der, no momento da manifestação da sua presença, pode mudar a sua história para sempre. Ele pode te curar de uma doença que você luta há muito tempo, Ele pode restaurar um problema na sua casa que você vem pedindo há anos, Ele pode mudar a tua vida financeira. Coisas acontecem quando Deus está presente, quando Ele toca numa pessoa. Basta um toque. Quantas músicas do passado que a gente cantava que falava do toque, o toque do Senhor, o toque, porque basta um toque, ou basta uma palavra. Aconteceu isso nos evangelhos. Jesus chegou para um centurião e, não, eu vou na tua casa curar o teu filho. Não, de jeito nenhum, basta uma palavra. Diga uma palavra e o meu servo será curado. Aí Jesus elogia a fé daquele homem. Por quê? Porque aquele homem entendeu que nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, há o poder de mudar a história de uma pessoa, de um momento para o outro, num piscar de olhos. Você pode levantar a tua mão e dizer comigo: Deus pode mudar a minha história num instante. Deixa isso cair no teu coração nesta noite. Aí o que acontece? O tanque de Siloé ocupava a segunda categoria. Então tinha duas categorias em relação ao acesso ao templo. A primeira categoria era uma tribo que Deus separou para si. Era tão sério isso que Deus não deixou essa tribo se envolver com trabalho secular. Deus não deixou essa tribo herdar terra. Eles não podiam ser donos de terra. Eles não podiam serem donos de propriedades. Nada. Deus separou essa tribo para si. Disse: essa tribo é minha, eu não quero que ela se envolva com nada. Então essa tribo tem acesso ao templo. Primeira categoria. Aí tem a segunda categoria, que é o resto do povo. Então como é que faz para poder ter acesso? Tem uma forma. Toda vez que vocês forem entrar no templo, vocês vão se purificar. Há um ritual de purificação. Toda vez que vocês forem entrar no templo, purifique seus corações, purifique sua alma, purifique seu corpo. E era um ritual mesmo, por isso tinha as piscinas, os tanques. As pessoas chegavam e se lavavam os pés, lavavam as mãos, passavam na orelha, passavam na ponta do nariz. Era um ritual de purificação para que ela então pudesse entrar no templo. Claro que aquela água, a água em si, o elemento água, não tinha o poder de tirar, por exemplo, o pecado que estava na alma, o pecado que estava no coração. Não era essa a intenção de Deus. A intenção de Deus era mostrar o seguinte: você é impuro, está tentando entrar na minha casa que sou puro. Então você precisa passar por um ritual de purificação. Aquele ritual era simbólico para mostrar o seguinte: eu sou impuro e estou entrando na casa de um Deus puro. Era um ritual de purificação. Por isso o tanque de Siloé era caracterizado, primeiro, o significado do nome. Siloé significava enviado, mas Siloé significava, enquanto conteúdo, uma casa de amor e de misericórdia. A pessoa chegava indigno de entrar na presença de Deus, e ele fazia um ritual de purificação, e ao fazer aquele ritual de purificação, então ele era aceito pelo Senhor. Às vezes o pecado continuava lá, às vezes o defeito continuava lá, mas o fato dele ter feito o ritual de purificação, o Senhor o aceitava, o recebia, e ele podia ter acesso à casa de Deus. Tanque de amor e de misericórdia. E isto é glorioso, por quê? Porque o Senhor
A Bíblia diz, no livro de Lamentações, capítulo 2, capítulo 3, versículo 22, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E agora veja bem, porque as suas misericórdias não têm fim. Se Deus tivesse 78.499.349 misericórdias, já estava bom, não já? Poxa, é muita misericórdia. Não vai além disto. As misericórdias do Senhor não têm fim. É por isso que eu e você continuamos aqui. Nós continuamos aqui porque o Senhor olha sempre para você e para eu com um olhar de misericórdia. E hoje, inclusive, eu quero lançar alguns mitos aqui por terra que a religião lança sobre as pessoas. Eu costumo sempre dizer, uma das piores coisas que surgiu na face da terra chama religião. É uma das piores, se não for a pior. Pastor do céu, o que o senhor está dizendo? É verdade. Mas pastor, eu tenho uma religião. Mas eu não estou falando da religião legítima, o religare, que é a relação do homem com Deus. Você não vai encontrar no Novo Testamento, por exemplo, ou no Velho Testamento, a expressão religião. Não existe essa expressão na Bíblia. Essa expressão não é outra coisa senão um esconderijo para hipócritas. Há uma série de hipócritas escondidos por detrás de títulos religiosos, oprimindo as pessoas, ao invés de levar as pessoas ao dono da misericórdia. As pessoas não têm mais tolerância com os que erram, com os que falham, com os que caem, com os fracos. Paulo falou tantas vezes, em vários lugares de suas cartas, a respeito dos fracos, dos frágeis na fé. Jesus chegou ao ponto de dizer, olha, se você fizer algo, se o teu olho, se a tua boca, se o teu pé, se a tua mão está escandalizando alguém, arranca e joga fora. Porque é muito melhor para você entrar no reino dos céus sem uma mão, um pé, um braço, um olho, ou seja lá o que for, do que ter todo o seu corpo intacto e ir para o fogo do inferno, disse o Senhor. Quem está me acompanhando nesta noite? Portanto, o que acontece? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Então elas se renovam constantemente, constantemente, constantemente. E o Senhor está sempre olhando para mim, para você, Luana, Zandra, Luzia, Luciano. Deus está sempre olhando para mim e para você com um olhar de misericórdia. Não importa se estamos andando perfeitamente, retamente, se estamos andando mais meio cambaleante, se estamos... Não importa a situação, Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Deixa eu te dizer uma coisa. O único lugar onde a misericórdia de Deus não vai, guarde isso agora, é uma bomba que eu vou soltar para você. Sabe qual é o único lugar onde a misericórdia de Deus não te acompanha? É depois da morte. Se a pessoa morrer sem Deus, ela parte sem misericórdia, sem a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus se renova, ela continua, ela permanece, ela não tem fim e ela vai com você até o último instante da sua vida. Se você morrer em Deus, se você morrer salvo, você já não precisa mais da misericórdia dele, porque a sua salvação está garantida, você vai viver como filho de Deus para todo sempre. E quem morre sem ele, a misericórdia não acompanha a pessoa depois da morte. É o único lugar onde a misericórdia não vai. É junto com a pessoa depois do túmulo, se ela não tiver Jesus como seu Salvador. Isso é muito sério. Que o Senhor nos socorra. Número 2. A porta da fonte e o tanque de Siloé expõem esta hipocrisia religiosa, a hipocrisia da religião. O que o senhor está dizendo, pastor? Olha bem, Mateus versículo 7, capítulo 7, versículo 5. Eu acho que eu tenho o texto ali, tenho. Mateus capítulo 7, versículo 5. Jesus falando sobre os indivíduos que gostam de julgar os outros, que gostam de botar peso nos ombros dos outros, que se acham melhores do que os outros, que se acham mais santos do que os outros. E aí Jesus falando dessas pessoas, diz assim, quem te deu autorização para poder olhar o cisco no olho do teu irmão?
Por que você está olhando o cisco no olho do teu irmão? Com uma trave no teu. Aí Jesus diz algo sério, disse: hipócrita. Diga comigo a palavra hipócrita. Está muito fraquinho, diga hipócrita. É, desse jeito. Você acha que Jesus falou assim, hipócritas? Não. Falou, hipócritas. Hipócritas. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então escute bem. A porta da fonte e o tanque de Siloé, que eram localizados no mesmo lugar, eles simbolizam o amor e a misericórdia de Deus. E eles apontam para o desmantelamento da hipocrisia religiosa. Por quê? O que tem a ver, pastor, uma coisa com a outra? Você teria que ler a história toda do cego, que foi curado no tanque de Siloé. Jesus está andando por Jerusalém, de repente ele dá de cara com o cego, de nascença, diz o texto, João capítulo 9. Aí os discípulos de Jesus, escute bem, adeptos da teologia dos amigos de Jó, chega para Jesus, Léo, e diz assim, Senhor, olha lá, quem foi que pecou, foi ele ou seus pais, para que nascesse assim? Aí Jesus diz assim, nem ele e nem os pais. Isto aconteceu para que se manifestasse as obras de Deus. E Jesus dá as costas para os discípulos, chama o cego, cospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos do cego e diz assim, vai no tanque de Siloé e lave. E sai aquele cego, dá licença, sai da frente, com licença, batendo aqui, batendo ali, até chegar no tanque de Siloé. Quando chega no tanque de Siloé, ele lava os olhos com a água do tanque. Lembra que a água do tanque de Siloé era águas de purificação. Ele lava os olhos com as águas do tanque de Siloé, daquele lodo que Jesus fez com a sua saliva, e ele é restaurado, a sua visão é completamente restaurada. Então, o que Jesus está fazendo? Jesus está desmantelando a hipocrisia religiosa. Qual é a hipocrisia religiosa? É o seguinte, você não pode passar por nenhuma luta, nenhuma dificuldade que as pessoas em volta já ficam perguntando que tipo de pecado você cometeu. É a teologia dos amigos de Jó. Se você nunca leu o livro de Jó inteiro, eu sugiro que você leia, sugiro mesmo, tá? Tiver a oportunidade de ler o livro de Jó, leia. É uma história tão interessante. 3 amigos da onça que Jó tinha. O livro começa dizendo que ele era um homem fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus falando. Deus falando. Viste lá o meu servo Jó, fiel, temente, que se desvia do mal? Deus dando o testemunho dele. Aí o diabo vai lá, tenta, você conhece a história, Deus permite, que Deus tinha um propósito naquilo, e então Jó perde tudo, perde os filhos, perde o gado, perde fazenda, perde tudo. A única coisa que ele não perdeu foi a esposa, e o pessoal ainda fala da esposa de Ló ainda, porque no meio dessa miséria toda, ela falou uma bobagem, o pessoal cai de pau em cima da mulher de Ló. Eu quero saber qual é a mulher que ia aguentar ficar do lado de um homem que era milionário, perdeu tudo, não tem nada, está morando num casebre com o corpo todo cheio de ferida, dormindo em cima de um monte de cinza. E sem filho, perdeu os 10. E a mulher dele falou uma besteira? Falou, mas ficou firme com ele o processo inteiro, e depois que ele foi restaurado, ela estava lá e deu a ele mais 10 filhos. Mulher danada. Jesus. Mas onde que eu quero chegar? Quando Jó está naquela miséria total, caco de telha coçando, raspando a pele, ferida no corpo inteiro, caco de telha, e ele tinha que dormir em cima de cinza. Por quê? Porque onde quer que ele sentasse ou dormisse, ficava a pele agarrada. A pele agarrava. Se ele sentasse aqui, a pele agarrava. A pele estava soltando do seu corpo. Então ele sentava e dormia em cima de cinzas. Porque primeiro que a cinza é antisséptico, hoje já se sabe, cinza é antisséptico. E segundo lugar, aliviava um pouquinho da dor e ele não ficava espalhando pele e sangue para tudo quanto é canto. Duro, né? Quando você começa a pensar por esse ângulo. Quando ele está nessa miséria, chegam 3 amigos
Sabe aqueles amiguinhos da onça? Que você jurava que eram os seus amigos que te amavam, que oravam por você. Não, fulano está orando por mim. Vai. Aí chegam os 3 amigos e diz que o sofrimento de Jó era tão grande, que eles ficaram 7 dias sentados ao redor dele, calados. Tão grande era o sofrimento daquele homem. Calados ali, sentados e calados. Já aconteceu com você, de você chegar, por exemplo, numa cama de hospital e você encontrar a pessoa numa situação tal que você não consegue dizer nada? Comigo já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Eu fui uma vez orar por um homem, aquele homem que foi cremado, orar por um homem. A esposa nos achou lá através de uma irmã da igreja lá de Boston, correu. Aí fomos lá, eu e a Zandra, orar por ele. Estava desenganado dos médicos, estava para morrer. Aí, antes de irmos, nós vimos a foto do cara bonitão, tal, cabelão, não sei o quê, forte, musculoso, malhado. Quando nós entramos no quarto do hospital, que olhamos para a cama, encontramos um corpo cadavérico com a pele colada no osso. E aquele homem que só conseguia virar os olhos assim, não falava, só gemia de dor, gemia de dor, gemia de dor. E o médico disse, não vai passar de hoje para amanhã, e 2, 3 dias ele morre. E aí nós entramos naquele quarto, o que você vai dizer? Você vai dizer o quê? Entramos, e ela do lado chorando, a Zandra abraçou ela, eu encostei do lado da cama, botei a mão no ombro dele, e ficamos ali calados. Calados. Fizemos uma oração, e quando eu fui orar, eu orei, terminei de orar, chamei ela e chamei a Zandra do lado de fora e falei assim, eu tenho uma palavra, você quer ouvir a verdade? Quero, tenho uma palavra para te dar. Eu orei e Deus disse que ele realmente vai partir. Deus não vai curá-lo. Então prepara o teu coração, prepara a tua família, porque ele vai realmente partir. Ou seja, há um grau de sofrimento nas pessoas, que se a pessoa tiver pelo menos o mínimo de reverência, que aí é que está, irmãos. Por que eu tenho tanta birra com gente religiosa? Quando eu digo gente religiosa, não estou falando dos discípulos de Cristo, não. Não estou falando dos filhos de Deus, não. Estou falando de pessoas que são religiosas por convicção religiosa, mas que não têm experiência com Deus, relação com Deus. Essas são as pessoas que mais oprimem as outras. Eu tenho um canal no Facebook, tem lá umas milhares de pessoas conectadas, outro no YouTube com umas 20 mil pessoas, e as pessoas com quem eu mais tenho problema são as religiosas. De vez em quando algumas pessoas lá, muçulmanos, e, enfim, pessoas diversas entram no canal, fazem um comentário, fazem perguntas sobre vídeos que eu postei, mas o tal do religioso é um bichinho que parece que não tem cura, porque ele é cheio de soberba, como se conhecesse a Deus, mas ele não tem nenhuma relação direta com Deus. E gosta de julgar as pessoas. Aí passa perto, está andando com Jesus aqui, os discípulos andando com Jesus. Aí vê lá o pobre do cego, o indivíduo está lá cego. Cego. Está lá cego de nascença, provavelmente sujo, mendigo. Tu ainda quer saber qual é o pecado daquela pessoa? Pensa bem. Senhor, quem será que pecou, hein? Ele ou os pais? É porque Jesus é chique, né? E a Bíblia é toda poética, né? Eu acho que no fundo, o que Jesus quis dizer é, cuida da tua vida. Cuida da tua vida, ô religioso fariseu. Não é da sua conta o pecado que o outro cometeu, o pecado que o outro vai cometer. Eu e você fomos chamados para sermos Siloé. Será que você entendeu o que eu disse?
Deus te chamou para ser Siloé. Ele quer mandar pessoas a você, para você lavar os olhos dela e abrir a sua visão. Ele quer te usar para transformar a vida do outro. Agora tem gente que insiste em ser o estorvo de Deus. E eu estou falando isto para te proteger. Estou falando isso para te proteger. Porque você vai cruzar com esse tipo de gente por aí. Seja qual for a luta que você estiver passando, financeira, familiar, seja lá o que for. Tem sempre um religioso descarado do lado, tentando saber que tipo de pecado você cometeu. E isto não é da conta de ninguém, porque o mesmo Deus que te perdoa e me restaura e te restaura, é o mesmo que me perdoa e me restaura. Nós estamos no mesmo barco, estamos indo para o mesmo Siloé. Se eu encontrar com o ceguinho de novo, de repente chega lá e encontrar com o ceguinho, encontrei com o ceguinho, olha, dá a mão a ele. Vai com ele lá para o tanque de Siloé, porque os dois precisam do tanque. Os dois precisam. Agora, não é porque eu estou tranquilo, bem, usando roupas boas, tranquilo, dirigindo carro bom, está tudo tranquilo, a família está tudo bem, está tudo maravilha, financeiramente, a saúde está tudo ótimo. E o outro ainda não, porque são estágios da vida. Escute bem, são estágios da vida. Hoje eu posso dizer que está tudo maravilha, está tudo ótimo comigo, com a Zana, com o Diego, com a Dominique, com o Noah, com a minha nora, está tudo ótimo. As finanças da família, está tudo bom? Tá, mas houve uma época que não esteve. Houve uma época que a situação ficou muito feia, muito difícil. E cruzamos com essas pessoas que queriam saber, afinal, qual é o pecado, hein? Qual será o pecado, hein? Os amigos de Jó. E às vezes essas pessoas vêm a nós. Rapaz, você ficou sabendo o que aconteceu com fulano? Rapaz, ciclano já foi mandado embora de 4 empregos. Não é possível, alguma coisa deve estar errada. É ou não é? Conhece esse tipo de... Você já viu esse tipo de gente por aí? Devemos orar por elas também, porque devemos orar por todos, mas deixa eu te dizer uma coisa, evita essas pessoas. São as piores. Existe uma segunda carta que João escreveu, advertindo a respeito dessas pessoas. Sabe o que João disse? Depois leia, segunda carta de João. Tem, acho que um capítulo só. Segunda carta de João. Ele diz assim, quando você topar com essas pessoas por aí, ou seja, aquelas que não têm a doutrina de Cristo, o caráter de Cristo, ele disse, não as cumprimente e não abra a porta da sua casa para elas. Ele diz, porque quem as cumprimenta, participa das suas más obras. Sou eu que estou inventando, não. Segunda epístola de João, leia. Cola na sua geladeira. Jesus! Estou sentindo uma graça de Deus aqui muito forte, porque é uma palavra libertadora para você. É uma palavra libertadora de Deus para a sua vida. Você não deve nada a ninguém. Ninguém tem nada com a tua vida. Ninguém tem nada com o teu casamento. Ninguém tem nada com as tuas finanças. Deus cuida de você. E o amor dele é maior do que os teus erros. O amor dele vai além dos teus problemas. Bálsamo de restauração, deixa cair sobre ti nesta noite. Um bálsamo de restauração de Deus, deixa vir sobre a tua casa, deixa vir sobre o teu coração, a tua mente. Louvado seja Deus, digam graças a Deus. Acho que não vai dar para ir até o fim dessa mensagem, mas eu quero passar pelo menos mais esse ponto aqui para eu terminar. Escute bem, terceira coisa. Primeira coisa, para você não perder o rumo,
é que o acesso ao tanque, esta porta, a porta da fonte, era o acesso ao tanque do amor e da misericórdia, que era o tanque de Siloé. Tá? Número 2, a porta da fonte e o tanque expõe a hipocrisia da religião. Esses religiosos hipócritas que tem por aí. Falam o que não vivem e gostam de julgar e acusar o outro. Ou seja, o que Jesus disse em Mateus 7,5. Gosta de ficar caçando o cisco no olho do outro com uma trave atravessada assim nos 2 olhos. E terceiro lugar, olha lá, é um lugar onde a visão é restaurada. Visão restaurada. Sério, pastor? Seríssimo. Visão restaurada. Olha bem, Provérbios capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, está lá entre parênteses a palavra razón, não havendo profecia, o povo se corrompe. Por que eu botei a palavra hebraica entre parênteses? Porque olha o texto em inglês. Where there is no vision, the people perish. Ou seja, a palavra que em português está profecia, que é a palavra razón, ela é, na verdade, visão. Visão. O que Salomão está dizendo? Ele está dizendo, onde não houver visão, há morte. As pessoas perecem. E olha o que é o tanque de Siloé. Está lá aquele rapaz, aquele homem naquela situação miserável, ia passar o resto da vida como mendigo. O resto da vida. O restolho da sociedade. Jesus vem, encosta no chão, faz uma lama, passa nos olhos dele. Por que... Alguém perguntou uma vez para mim numa classe de seminário, por que Jesus fez lodo e passou? Por que Jesus não mandou logo? Bom, primeiro, Jesus cura do jeito que quer. Número 2, é que o homem não foi feito do barro? Foi, tinha alguma coisa faltando nos olhos. Ele foi lá e acabou de fazer o que faltava com barro. É exatamente isso. Mas o que é o tanque de Siloé para aquele homem? Aí chega lá um homem sem visão, cego, sem visão. Como é que você vai construir um futuro se você não tem visão? O que você quer? Você quer só trabalhar, ganhar dinheiro e pagar as contas? Você tem visão de futuro? Se você não tem, Jesus quer restaurar isso hoje em você. Jesus quer restaurar em você a visão. É um lugar onde a visão é restaurada, onde Ele devolve para você a capacidade de enxergar além. De enxergar aquilo que o Espírito Santo vê a teu respeito. Escute bem, escute aqui o que eu vou dizer para você. O que o Espírito Santo vê em você não é o que você está vendo em você. Não sei qual é o problema que você tem, como eu falei aí umas semanas atrás, as pessoas têm muitos problemas emocionais, isso afeta a visão que cada um tem de si mesmo. A pessoa se acha feia, acha que o cabelo é ruim, acha que o pé é torto, acha que o nariz é grande, acha que o queixo é grande, acha que não sei o que lá, acha que a cor não vale, cada um tem um problema com a sua aparência, de alguma forma. Acha que é gordo demais, magro demais, alto demais, baixo demais. Você nunca vai encontrar uma pessoa que vai dizer, eu estou 100% satisfeita comigo mesmo. Muito difícil. Há sempre uma coisinha. E às vezes o problema que está esse daqui gostaria de ter. Às vezes o ideal daquele é o que aquele quer perder. Ou seja, o ser humano é assim, Nil. O ser humano é problemático. Aí o que acontece quando eu tenho distorção a respeito da minha própria personalidade, a respeito de quem eu sou? Eu vou afetar a minha visão. A minha visão. Eu não vou conseguir enxergar o que Deus tem para mim no futuro. Eu tive uma experiência com Deus há pouco tempo atrás, estava contando com a Zandra, que a Zandra participou, na verdade, estava junto comigo. Logo no começo, quando nós fizemos a transição, que eu comecei a pastorear a igreja, eu estava um dia orando a Deus, reclamando com Deus de umas coisas, reclamando num bom sentido, e falando com Deus e tal, mostrando para Deus algumas expectativas, e falando para Deus que eu não via como que aquilo podia acontecer, aquilo que eu gostaria que acontecesse. Aí Deus virou para mim e falou assim, mas espera um pouquinho, o que você crê que vai acontecer, você acha que vai acontecer por causa das tuas habilidades?
Você está achando que o que eu pretendo fazer amanhã tem a ver com a sua capacidade de assimilar ou com as suas habilidades? Você está enganado. Tem a ver com aquilo que eu decidi fazer. Tem a ver com as minhas escolhas. Tem a ver com o que eu vejo em você. E pergunta para o pai, qualquer pai que você conhecer, seu filho é feio? Todos maravilhosos e lindos, é ou não é? Agora pergunta para o filho, você tem algum problema? Ah, tenho, não gosto do meu nariz, eu não gosto do meu pé, eu não gosto dos meus dentes, eu não gosto. Agora pergunta para a mãe, o que você sabe? Ah, meu filho é maravilhoso, meu filho é tremendo, meu filho é inteligente, meu melhor da classe, meu filho isso, minha filha aquilo, é ou não é? Ou seja, o pai sempre enxerga o filho diferente de como o filho se enxerga a si mesmo. E é essa distorção que Jesus está consertando. Não havendo visão, o povo se corrompe. Se não houver visão, o povo se corrompe. Aí Jesus fala, vem cá, joga lodo nos seus olhos. Em outras palavras, eu estou removendo completamente a sua visão natural, vem cá, joga lodo. Jogou lodo. E Jesus tinha esse negócio de saliva. Um outro dia, um outro cego, ele foi e cuspiu no olho do cego. Você imagina, se ele faz uma campanha aqui, campanha de cura, e chega um cego aqui, eu... Imagina, você vai ficar escandalizado, é ou não é? O cego nunca mais volta, mesmo curado. É ou não é, irmãos? Jesus não tinha problema com essas coisas. Senhor, Senhor, vem cá. Cuspia no olho, limpa agora, limpou. O que você está vendo? Estou vendo homens como árvores, ou seja, não estava boa, vem cá de novo. Aí Jesus põe as mãos, ora, e agora? Agora sim, estou vendo tudo claro. Pronto, vai embora. Arruma o lenço aí, vai se limpando, vai embora, está curado. Já nesse caso, o lodo, cuspiu no chão, fez aquele barro. Já pensou que bonito deve ter ficado aquele barro? Ou seja, é mais ou menos o seguinte, o que cai no meu coração. Para que ele te dê uma visão nova, ele tem que tirar de você a visão velha. Ele tem que te ajudar a olhar para dentro de você, não para quem você acha que é, mas para a sua nova identidade que você ganhou quando o Espírito Santo entrou em você para habitar. Aleluia. Quanto será que vale um vaso de barro velho? Imagine um vaso velho, todo velho, completamente velho. Quanto será que vale um vaso desse? E se nós enchermos ele de pó de ouro? Aí, meu filho, você já, é ou não é? Você manda a mulher a pé para casa para colocar o vaso na poltrona do carro, é ou não é? Muda radicalmente o valor do vaso, dependendo do que vai dentro. E há algo dentro de você que muda radicalmente o teu valor. E eu vou voltar nesta mensagem semana que vem, porque eu preciso terminá-la, mas eu fecho, coloque-se de pé neste momento. Eu quero inclusive orar com você. Puder alguém ir lá, pedir o pessoal para correr aqui, que eu queria orar por todo mundo rapidamente. Ela vai lá. Não, ela já, deixa que ela vai. Corre lá, pede para descer todo mundo aqui rápido. Escute bem o que eu vou dizer para você. A minha oração é exatamente esta, porque nesta noite, Deus quer te dar libertação, primeiro do jugo dos religiosos. Tá? Não dê valor a esse tipo de gente, porque Jesus não dava valor a esse tipo de gente. Eram as pessoas que Jesus mais combatia, aquelas pessoas que chegavam com pinta. E Jesus ainda chegava para os escribas e fariseus e dizia o seguinte: olha, escribas e fariseus hipócritas, vocês que usam aí longos filatérios e chegam nas praças, oram em voz alta para serem percebidos pelos homens.
Jesus condenava essas pessoas, tratava essas pessoas como se fossem os piores da sociedade. Aí chegava para uma prostituta e falava, vem cá, meu filho, levanta, vai embora, e não peques mais. Ah, mas eu não vou te acusar, vai embora. Escute bem, olha o que eu estou te falando. A igreja de hoje, ela está muito distante de quem Jesus era. Jesus perdoava uma prostituta pega no ato, mas ele não deixava passar um fariseu hipócrita. Não deixava passar. Não deixava. Pegava um leproso, miserável leproso, que não deveria estar em sociedade, não deveria estar. A pessoa estava quebrando a lei por estar ali. Jesus chamava o leproso, vem cá, tocava nele, ser limpo. E a pessoa era limpa e ia embora na hora, mas quando pegava um escriba, todo arrumadinho, perfumado, bonito, barba paradinha, todo bonitinho, mas com coração hipócrita, ele dizia, vocês são hipócritas. Escribas e fariseus hipócritas. Está entendendo? Ou seja, a minha oração aqui, já que nós estamos, é um recomeço para nós, a minha oração aqui é que Deus gere em nós cristãos genuínos, cristãos autênticos, cristãos que busquem se parecer com Jesus. Eu não quero que vocês se pareçam comigo, eu não quero que vocês se pareçam com a denominação, eu não quero que vocês se pareçam, eu quero que vocês se pareçam com Jesus. Quando vocês encontrarem com as pessoas, que vocês reajam como Jesus reagiria, que vocês falem como Jesus falaria, que vocês se comportem como Jesus se comportaria. E as pessoas vão começar a olhar para vocês e verem em vocês referências. Amém, irmãos? Porque a única coisa que Jesus mandou fazer, ame. A única coisa que Jesus mandou fazer, os religiosos não fazem, que é amar. E a única coisa que Jesus mandou não fazer, que é julgar, é o que eles gostam de fazer. Então isso é um espírito diabólico. Mas nesta noite Deus quer te livrar disso, amém? Quando eu digo te livrar disso, não é que você é isso, é te livrar dessas pessoas. Deus quer te dar vitória sobre esse tipo de espírito que às vezes nos persegue. E não importa o que você passe, o momento de dor, de luta, de dificuldade, de aperto, seja lá o que for, deixa eu te dizer uma coisa, o que interessa para o Senhor não é quem pecou ou aonde pecou, o que interessa para o Senhor é que haja em você um coração capaz de se quebrantar. Um coração que consiga se quebrantar, é a única coisa que Deus quer. Porque se Deus pega um bandido marginal do calibre de Saulo de Tarso, pegou a pior espécie que tinha na época, pegou o camarada só porque o coração quebrantou, quando ele viu o Senhor, o coração quebrantou, e o Senhor transformou ele no maior pregador da história. O maior pregador da história. Nós estudamos ele aqui constantemente, as cartas de Paulo, e era a pior espécie que tinha na sua época. Deus não está preocupado com o quanto você errou, ou que tipo de erro você cometeu. Não é isso que preocupa a Deus. O que preocupa a Deus é que você não tenha um coração hipócrita, que você não tenha um coração que não se quebrante. É só isso que importa para Deus. Um coração que se quebranta, digam graças a Deus. Venham aqui rapidamente, da forma que